de coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem ser enviado. Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui de novo. O Senhor nos permite estar aqui mais uma vez para a gente junto meditarmos na palavra de Deus, ouvirmos esta palavra que é maravilhosa, que é perfeita e que é toda poderosa e que jamais falha. Amém? Sem mais delongas, eu quero pedir que você que vai me acompanhar na leitura, que você abra em Esther capítulo 2. Nós vamos estar lendo alguns versículos aqui e com a ajuda de Deus, eu vou estar trazendo para os irmãos aquilo que Deus ministrou no meu coração através dessa palavra, amém? Esther 2, verso 5 diz assim: Ora, a cidadela de Suzã havia um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Jair era filho de Simei, Simei era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mordecai tinha sido preso quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e fora levado cativo para a Babilônia, junto com Joaquim, rei de Judá, e com muitos outros. Verso 7. Esse Mordecai tinha uma prima jovem e muito bonita, por nome Hadassa, também chamada Esther. O pai e a mãe de Esther haviam morrido, e Mordecai trouxe a menina para sua casa para ser criada como se fosse sua filha. Até aqui, depois nós vamos estar lendo mais. Queridos, essa palavra, onde fala aqui da Esther, a rainha Esther, aqui ela ainda não era, aos olhos naturais, uma rainha, mas a gente sabe que Deus já tinha um plano para a vida dela. Uma moça órfã, seus pais haviam morrido, ou seja, ela ficou sem família, e ela tinha o Mordecai, seu primo. Como nós lemos aqui, Mordecai tinha sido preso. Então olha a história que nós temos. Nós temos uma órfã e nós temos um preso. Aqui ele já não está mais preso, mas ele tinha sido preso, então ele tinha um passado, tinha uma história. Então, se você olhar, eu convido a você a pensar comigo. Se você prestar um pouco atenção, são duas pessoas que se unem e duas pessoas que podiam dar tudo errado. Duas pessoas que, ao se unirem, estarem juntas, não por esse fato de se unirem, mas eram duas pessoas, dois destinos que podia ter sido muito diferente. Poderia ter dado tudo errado, tinha tudo para dar errado. Mas não foi bem isso que aconteceu. E é isso que eu quero trazer para você nesta hora. Esther, sendo uma órfã, pois seus pais tinham morrido, e ela era, então, por conta dessa situação, uma jovem sem a cobertura dos pais, sem o ensinamento dos pais, não tinha mãe, não tinha pai, tinha tudo para dar errado na vida. Não teve a mãe para ensinar a ela sobre assuntos
que uma mãe deve orientar a sua filha. Fazemos uma ideia do emocional de Esther. Devia ter um vazio com o qual teria que lidar todos os dias da sua vida. Não deve ter sido nada fácil para ela. Mas quantos se agarram hoje em situações, em coisas que aconteceram em suas vidas, sejam recentes ou mais antigas, e ficam dando desculpas. Eu não tenho isso, ou eu não tenho aquilo por causa daquilo que me aconteceu. Eu não sou assim, ou eu não sou assado, eu não tenho esse jeito, eu não sei fazer isso por causa daquilo que me aconteceu. Vou dar uma paradinha aqui. Esther, ela tinha motivos para dar desculpa, é isso que eu estou querendo dizer. É isso que Deus está querendo me despertar e te despertar. Esther tinha motivos de sobra para dar 1000 desculpas para Deus. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Quantas pessoas hoje se agarram a um vício, a uma situação ruim que tem destruído a vida dela. E eu não estou aqui julgando, eu não estou aqui tirando pedra, não é nada disso. Mas Deus está aqui me usando para abrir os teus olhos. Deus está abrindo os nossos olhos através da palavra dele. Porque há muitas pessoas hoje se agarrando a tantas coisas ruins, a um vício, a uma prática errada, a uma carência, a um comportamento inadequado, a um distúrbio, a um desequilíbrio na sua vida por conta de algo que aconteceu com ela. Então ela põe a culpa nisso, ela se esconde atrás disso, ao invés de encarar essa situação e ser curada emocionalmente, ser curado na sua mente. Esther tinha 1000 motivos para dar 1000 desculpas. Eu vou ser uma isso, eu vou ser uma aquilo, eu vou ser uma rebelde, eu vou sair por aí fazendo um monte de coisa errada, eu vou me envolver com um monte de amizade errada, afinal de contas eu não tive pai, eu não tive mãe. Não. Esther era uma serva de Deus, Esther se guardou, Esther se preservou, mesmo com todas as circunstâncias adversas. Então às vezes pode alguém estar me ouvindo agora, olha, aconteceu isso tanto tempo, pastor, ou recentemente, e eu não consegui superar, eu não sou mais o mesmo. Tem situações, queridos, que realmente quando acontece na nossa vida e bate na nossa porta, nós nunca mais somos os mesmos. Mas quando eu digo nunca mais somos os mesmos, eu não estou querendo dizer que você vai se arrastar para o resto da vida, que você vai andar jogado para o resto da vida, não é nada disso. Quando eu digo que nós não somos mais os mesmos, eu estou dizendo que Deus tem algo novo. Aleluia. Eu estou dizendo que Deus tem uma pessoa nova, um coração novo para te dar, novas emoções. Eu estou dizendo que isso acontece muito com quem passa por um luto. É claro que a pessoa não fica mais a mesma. Eu não estou aqui batendo no peito como uma mulher maravilha, não é nada disso, queridos. Eu estou dizendo que há cura, que há libertação, que há um novo, que há disponível uma força de Deus, um novo de Deus que você não imagina, mas você só vai conseguir desfrutar disso se você se permitir. Algo que eu não consigo, nem Deus vai fazer por você, mas que você encare aquilo que te aconteceu. Às vezes alguém que te abandonou, alguém que foi embora, um divórcio, eu não sei o que aconteceu. Você foi mandado embora, eu não sei. Mas alguma coisa te aconteceu e por conta disso você diz, eu nunca mais fui o mesmo. Uma notícia ruim que você recebeu e você diz, eu nunca mais fui o mesmo. Mas por mais que você diga e a gente saiba que a gente nunca mais é o mesmo. Eu também atravessei por lutos e você nunca mais é o mesmo, é verdade, pastor, é verdade. Veja que não é só com você que as coisas acontecem. Veja que para mim estar aqui agora ministrando a palavra de Deus, primeiramente é a bondade e misericórdia do Senhor. Mas assim como o Senhor operou em Esther, pela misericórdia dele, Ele operou na minha vida. E Ele quer operar na sua vida. E por isso Deus está me colocando aqui hoje para falar com você. Então, ainda que você diga eu não sou mais o mesmo, significa que Deus tem uma versão melhor para você. Deus tem para mostrar para você uma versão melhor de você mesmo. Basta você se permitir. E aqui Esther, uma órfã, imagina, uma jovem ainda,
uma moça na tenridade, né? Então, sem o pai, sem a mãe, sem aquele apoio, sem aquela estrutura. Mas Deus prepara Mordecai, que também era um servo de Deus, seu primo, para estar cuidando dela como prima, como se fosse filha dele. Então Deus está falando, para de dar desculpa. Eu sou assim, eu sou assado, eu trato assim as pessoas, eu sou mal educado com as pessoas, eu sou duro, grosso nas palavras com as pessoas, por conta do que aconteceu lá atrás com meu pai, com a minha mãe. Eu não tive o carinho da minha mãe, eu não tive o carinho do meu pai. Para de dar desculpa. Chegou a hora de mudança na sua vida, chegou a hora de você encarar essa situação e ser curado, e ser liberto, e ser a nova versão que Deus tem de você mesmo. Amém? Esther não teve, mas ela se manteve firme com Deus, no propósito. E ao invés de se tornar uma vitimista, ela entendia que ela só era uma vítima daquele luto. Mas ela não se tornou uma vitimista. Tem pessoa que se vitimiza. Para coitadinho de mim, pobrezinho de mim. Muitas pessoas vestem as vestes do vitimismo. Olha, aconteceu isso comigo. Então você tem que tolerar isso na minha vida. Você tem que tolerar esse comportamento. Eu não estou querendo dizer, querido, que quando você lembra de um parente que se foi, alguma situação, você não possa chorar. Não é nada disso. Eu não estou aqui querendo sucumbir às suas emoções. É outra situação. Como meu pastor sempre diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos falando de vida, de comportamento, de seguir em frente, de atitudes e de propósito de Deus para a tua vida. É algo diferente. Então aqui, nós estamos falando dessa moça que ao invés dela, ela sabia que ela era vítima do que tinha acontecido. Não tinha como negar, não é um negacionismo. Não, ela havia perdido os pais, ela sabia disso. O coração dela sabia. Mas ela não era vítima, se vestia de vitimismo, melhor dizendo. Tem pessoas que pegam as vestes do vitimismo, veste e começa a viver de uma forma inadequada e quer que todo mundo compreenda ela. Afinal de contas, eu estou me vitimizando por aquilo que aconteceu. Querido, enquanto você estiver se vitimizando, você não vai ser curado. Enquanto você estiver se vitimizando, ai, pobrezinho de mim, coitadinho de mim, ai, meu querido, deixa eu te falar, você não vai ser curado. O Senhor recolheu meu esposo, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, o Senhor recolheu depois o meu pai. Eu não sou super-herói, eu não sou a Mulher Maravilha, isso não existe. Eu sou de carne e osso, tenho emoções, sentimentos. E é o Senhor na minha vida, não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele. Mas entenda uma coisa, se eu ficasse coitadinha de mim, não. Entenda, nós temos que olhar para o Senhor e não vestir as vestes, que se você veste essas vestes, você não vai ser curado. Então, depois de tudo aquilo que aconteceu com Esther, aquela tragédia, a falta dos pais, aquela ausência que era latente, que gritava todos os dias no ouvido dela, todos os dias no coração dela. Você não tem o seu pai, você não tem a sua mãe. Imagina, a Bíblia não fala, mas quantas e quantas vozes que aquela moça devia ouvir dentro do seu interior. Você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai ter nada, você não vai conquistar, você não vai vencer na vida. Quem vai casar com você? Olha, você não tem mãe, você não tem pai, você não tem família, você é uma órfã. Deixa eu te dizer, querido, você pode ter perdido o pai, você pode ter perdido a mãe, mas o Senhor é seu pai. Você pode ter perdido o marido, o Senhor é seu marido, Ele cuida de você, aleluia, como cuidou de Esther, aleluia. Mas aquela tragédia que ocorreu com Esther não foi capaz de arrancar o bem mais precioso que ela tinha. Qual? O Senhor. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem o perigo, nem a espada, nem a luta, nem a fome. Nada pode, querido, por mais duro e trágico que seja. Nada tem a capacidade de nos separar do amor de Deus. Por isso é necessário você estar ligado em Deus. Por isso é necessário você entregar a sua vida para o Senhor. É primordial, é o que você tem de mais valioso em toda a sua vida. Então aqui parece que tinha dado tudo errado na vida de Esther. Quantos que podem estar me ouvindo agora e podem dizer: parece que minha vida
uns por um motivo, outros motivos, mas diz: parece que minha vida acabou, não tenho mais força, não tenho mais alegria, não tenho mais motivação, e agora você se arrasta pelos seus dias. Esther queria, a despeito do que qualquer que fosse que ela estivesse vivendo a circunstância, ela queria viver o propósito de Deus na vida dela. Eu vou ler agora o verso 8 aqui de Esther, capítulo 2, que diz assim: quando a ordem do rei foi divulgada, foram trazidas muitas moças ao palácio, porque começou a surgir não é um concurso. O rei estava procurando uma nova rainha para colocar no lugar da antiga Vasti, e ele queria jovens, virgens, bonitas, para se apresentar a ele, para ele escolher. Então olha só, quando a ordem do rei foi divulgada, foram trazidas muitas jovens ao palácio real de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, responsável pelo harém. Olha só, Esther vai. Olha que as coisas começam a acontecer. E eu coloquei como título essa mensagem: Coisas Novas. Aleluia. Então até aqui eu contei como foi a história de Esther, para você resumidamente. Agora surge essa oportunidade, Esther está no meio das outras moças para ser escolhida pelo rei. O rei Xerxes começa esse processo em meio a toda essa tristeza, em meio a toda essa situação na vida de Esther. Esther poderia ter se negado, ter se escondido e ter falado: eu não vou. Esther foi. Ela foi no meio das jovens e ela se permitiu viver o que Deus tinha para a vida dela. Querido, é uma pequena decisão aqui dela, é uma pequena decisão minha e é uma pequena decisão sua. A escolha é minha, a escolha é tua. Diga sim, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja sangrando, mesmo que você esteja com dificuldades. Diga sim, eu permito, Senhor, viver o novo do Senhor na minha vida. Verso 12, aqui de Esther, diz assim: as instruções para essas moças virgens que foram levadas ao palácio eram que antes de serem apresentadas ao rei, cada uma teria de passar por 6 meses de tratamento de beleza com óleo de mirra e mais 6 meses com perfumes e ungüentos especiais usados pelas mulheres. Então você vê 6 meses de uma forma, 6 meses usando unguento, ou seja, seria praticamente 1 ano. Não é que elas iam chegar lá do jeito que elas estavam, elas iam se apresentar ao rei, não, de jeito nenhum. Elas iam ficar praticamente 1 ano só se preparando para se apresentar diante do rei. Na realidade, sabe o que aconteceu aqui com Esther? Nesses 6 meses, depois mais 6 meses, Deus estava preparando Esther para a sua bênção. Ela não sabia que ela ia ser a escolhida, mas Deus já tinha desenhado esse plano. Querido, Deus já tem um plano para a tua vida. Já está tudo certo, arquitetado desde o dia que Ele te criou. Seja você quem for que está me ouvindo, falar: não, pastora, mas eu fiz muita coisa errada. Ouça o que Deus está falando. Eu tenho um plano para você. E o meu plano é um plano bom, não é um plano mau. Ah, mas tem acontecido tanta coisa ruim comigo. Deus tem permitido tanta coisa ruim comigo. Pare de acusar Deus. Olhe para a sua vida. Olhe para o seu coração. Aquilo que aconteceu para trás, você não tem como mudar. Mas daqui para frente, você deve mudar. Pode e deve, mas não vai sozinho. Porque senão você vai continuar reprogramando os mesmos erros. Mas com Jesus. E aqui Esther estava sendo preparada para a sua bênção. Entenda isso, o novo tempo de Deus que Deus tinha para Esther, o novo tempo ali, a sua bênção, já estava tudo pronto para Esther, que Deus já tinha preparado. Mas Deus estava preparando a Esther para viver a sua bênção. Deus estava preparando a Esther para viver aquilo que Deus já tinha preparado para ela. Verso 9 e o verso 15, de 2 aqui de Esther, diz assim: Hegai achou Esther muito bonita e fez o possível para ela se sentir feliz. Ele deu ordens para que ela tivesse alimentação especial e recebesse tratamentos de beleza.
Ele deu a ela 7 moças do palácio para servirem como criadas e também o melhor lugar da casa das mulheres do palácio. Você vê aqui que Esther começa a ser tratada de uma forma mais especial, né? Com mais carinho, com mais atenção, uma forma diferenciada. Verso 15: quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, que era aquele que preparou uma alimentação especial para ela, um lugar especial. Na realidade, todo esse cuidado que Hegai estava tendo com ela não era coisa dele. Como Deus tinha aquele plano para ela, e ela estava no lugar certo, na hora certa, as coisas foram se harmonizando. Foram os sinais do favor de Deus com ela, a bondade do favor de Deus. Ele era o ajudante do rei, então ele já começou a tratar ela de uma forma mais preferida, de uma forma mais especial, diferente das outras. Ele achou ela muito bonita. Então isso já foram sinais do favor de Deus, do que Deus ia fazer na vida de Esther. Deus já tinha tudo preparado. Com essas coisas que ele estava fazendo com ela, Deus através disso estava falando para ela: eu já tenho preparado um caminho novo para você. Deus já foi mostrando, eram sinais do favor de Deus que iam levar ela para o novo caminho e o novo que Deus tinha. Continuando no verso 15 aqui, o encarregado da casa das mulheres se apresentou ao rei. Ela chegou a hora dela se apresentar ao rei, depois de todo aquele preparo. Ela aceitou o conselho de Hegai, aquele que achou ela bonita, que deu alimentação melhor, o encarregado da casa das mulheres, e se vestiu de acordo com o conselho dele. Todos que a viam gostavam dela e a achavam muito bonita. Então você vê, não só na alimentação, não só no lugar no palácio, não só as mulheres que estavam com ela, mas a própria roupa, o vestido que ela precisava vestir para se apresentar diante do rei, ele também escolheu, ele também aconselhou ela e ela ouviu o conselho. Olha para você ver, Deus preparou tudo para que ela se apresentasse diante do rei de forma adequada. Deus tem um novo para você também, querido. Que hoje você pensa que por conta de uma perda que você teve, de algo muito ruim que te aconteceu, tudo acabou. Deus me trouxe aqui para te dizer que não acabou. Não acabou. Jesus faz nova todas as coisas. Eu quero ler Isaías 43, verso 18, que diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar, que vocês ainda não perceberam. Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos. Aleluia, aleluia. Estou fazendo uma coisa nova que vocês ainda não estão vendo. Eu vou abrir riachos no meio do deserto. Deus vai trazer aquilo que não tem. É isso que Deus está falando. Aquilo que está faltando, Deus vai trazer, ainda vai abundar. Ele é Deus, Ele falou: eu estou fazendo uma coisa nova, eu tenho essa coisa nova disponível para você, mas você tem que se permitir, você tem que se deixar, você tem que falar: Deus, eu abro meu coração, eu abro minha vida, eu permito o Senhor mudar a minha vida e me levar para o novo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Então Deus está me dizendo, para mim e para você, não acabou. Deus está nos falando, é só o começo. Aquilo que parecia ser o fim de Esther, na realidade estava só começando. E Deus está me usando para falar para você, não acabou, é só o começo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, como lemos em Isaías. Entregue hoje o Senhor a sua vida. Entregue para o Senhor, Ele está dizendo, entregue para mim. E você vai provar da vida de paz, de saúde, de novas alegrias para esse novo tempo. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Mas Deus tem novas alegrias para esse novo tempo que Ele está permitindo você viver. Você está assistindo esse vídeo porque Ele te conservou, porque Ele te guardou, porque Ele te poupou, porque Ele te protegeu, porque Ele te livrou. Ele esquivou você do mal, Ele te conservou vivo, porque eis que estou fazendo coisas novas. E o melhor presente que você poderia receber, sabe qual que é? A salvação da sua alma. Ou seja, poder passar toda a sua eternidade com o Senhor. Não tem coisa melhor do que isso. E não tem bênção maior do que isso.
Mas como eu vivo isso, pastora? Quando você entrega a sua vida a Jesus e o recebe como seu único e suficiente Salvador. E assim foi todo o processo com a busca do rei para a sua nova rainha. Tem muitas lições, queridos, aqui nesse texto, muitas. Se você quiser ler, leia o capítulo 2, o 3, vai ler os capítulos porque é lindo o que Deus fez. Mas hoje nós vamos nos ater só nisso aqui que Deus me trouxe para trazer para vocês. Verso 17 ainda, do capítulo 2 diz assim: depois que o rei viu Esther, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. E ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra virgem havia feito. Então ele pôs a coroa real na cabeça dela e declarou que Esther era rainha no lugar de Vasti. Como Esther estava com seu coração e a vida em Deus, então Deus a favoreceu diante do rei. Ele bateu o olho nela, ele gostou mais dela do que de todo mundo. Se tinha outras depois dela para serem vistas ainda, eu não sei, querido, a Bíblia não fala. Mas na hora que ele bateu o olho em Esther, Deus colocou o favor. Deus colocou graça no coração dele por ela. Porque com certeza as outras jovens não deveriam ser feias. Mas Deus colocou graça e favor no coração daquele rei para com Esther. O rei colocou a coroa real em Esther e já declarou ela rainha. O rei amou Esther, diz a Bíblia. Só Deus faz isso, querido. Uma órfã que vinha daquela situação, o seu primo que já tinha passado. Só Deus muda história, só Deus traz uma nova oportunidade, aleluia. E aqui estava se cumprindo aquilo que Deus tinha para a vida de Esther, um novo, aleluia. Sabe o que é isso? De repente de Deus. De repente Deus vem e muda a história de Esther. Se você se abrir para o Senhor, de repente Ele muda a tua vida, de repente Ele muda o teu coração. E aquilo que hoje está diante dos teus olhos, que te entristece, que traz tristeza, amargura, depressão para a tua vida. Às vezes eu estou falando com alguém que está em depressão na cama. Deus está falando: eu tenho também este novo para a tua vida. Eu tenho também este novo. De repente de Deus muda a sua história e faz você viver algo que nem você imaginou que seria possível viver. Novas alegrias, novo momento, novo tempo. Coisas boas Deus tem para fazer na sua vida. Aquilo de repente de Deus acontece com Esther. Aleluia. A palavra de Deus diz que não é nem por força e nem por violência. Você pode abrir na sua casa e ler Zacarias capítulo 4 verso 6. Não é nem por força, eu estou aqui resumindo o versículo. Não é nem por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Ela não forçou a barra com aquele rei. Deus abriu aquela porta. Deus tocou no coração do rei. No tempo de Deus as coisas fluem, querido. Aleluia, aleluia. Deus é fiel. De órfão, sem pai, sem mãe, sem estrutura de família, Deus transforma Esther em rainha. Querido, Deus age apesar de nós, apesar de mim e de você. Ele age. Ele não precisa de que a gente tenha um cenário perfeito e favorável para ele agir. Ele age apesar de mim e apesar de você. Ele é Deus e Ele age. A rejeição e a dor faz parte do processo. Quantos que nós não passamos? Quantos? Eu, você, passamos por rejeições, passamos por dores na vida, que a gente não escolhe viver, mas que acontece. Fazem parte do processo, sabia? Processo onde nós crescemos e amadurecemos. Então não encare a rejeição como um fim. Não encare a dor, o luto, a perda, o sofrimento, seja o que for, como um fim. Mas encare como ponto de partida para a sua melhor versão. Amém? Encare como ponto de partida para a sua melhor versão. Deus está dizendo para mim e para você: existe uma melhor versão de você mesmo que está te aguardando. Basta você se abrir para viver isso. E aqui para a gente encerrar, eu quero ler Esther 4,14, que diz assim: aqui, Esther já era rainha e havia sido um decreto para destruir o povo judeu. E Esther era judia.
Então, eu quero falar só mais essa lição, que diz assim: se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha? Porque aí Esther está lá como rainha ao lado do rei. Então, ela pode intervir junto ao rei pelo povo judeu, para que eles não sejam mortos e destruídos, e nem ela também, né? Então você vê que aquilo que Deus faz na minha e na sua vida não é diz respeito só a nós, mas diz respeito à vida de muitas pessoas. Deus quer te levantar para você levantar outras pessoas. Deus quer te curar para curar outras pessoas. O curado ele cura, o liberto ele liberta. Então entenda, se enquanto você se vitimiza, a sua vida não é mudada, mas também a vida de outras pessoas que seriam alcançadas e mudadas através da sua vida, daquilo que Deus ia fazer na sua vida, também não serão. Então não compromete só o teu destino, não compromete só até o teu amanhã, mas compromete o destino e o amanhã de muitas pessoas, querido. Ou seja, não se sinta inútil, não se sinta incapaz, não se sinta no fundo do buraco, do túnel, do poço. Você pode estar onde for, Deus tem um novo para você e ainda vai te usar para levantar a vida de muitos, amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Esther surgiu como um farol de salvação para o seu povo. Então, não pare em você, não é sobre você, não é sobre você, é sobre quem Deus é, sobre os seus planos, sobre a sua vida, sobre alcançar outras vidas. Aleluia, amém? E eu quero agora orar. Eu quero agora orar por você que ouviu essa palavra e Deus mexeu com o seu coração. Deus mexeu com você está mexido. Muitos até derramaram lágrimas, é com você mesmo que Deus está falando. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante da Tua poderosa presença. Nós te louvamos porque a Tua palavra, ela tem poder. E a Tua palavra, ela alcança a mais pessoa dura, difícil de se alcançar. A palavra vai no lugar mais longínquo, aonde ninguém pode ir. O som da minha voz, o som da voz do Senhor, alcançando agora essa pessoa que pode se encontrar num quadro de depressão, de tristeza, de angústia, num quarto escuro, ou ela até vive a vida dinâmica, ou ela até vive a vida profissional, mas é uma máscara que ela se esconde, porque ela não está curada, ela não está liberta, ela não superou aquilo que aconteceu. Mas Deus hoje estende a mão e fala: eu quero te levantar, meu filho, eu tenho para você, meu filho e minha filha, uma nova versão de você mesmo. Eu tenho novas alegrias para você. Neste novo tempo, eis que estou fazendo coisa nova. Porventura vocês não veem? Se abram para isso. Eu oro por essa pessoa, Pai, para que ela consiga se abrir, se permitir e dizer: Deus, muda a minha vida. Então ore comigo agora, fala: Deus, eu permito, Senhor, mudar a minha vida, mudar o meu coração e me levar para viver a minha nova versão. Esse novo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. E que toda tristeza, toda angústia, todas cinzas, todas as vestes de luto, todas as vestes de destruição que está sobre você, seja repreendida agora. E eu digo: sai agora da sua mente, do seu coração que te prendia, para viver um novo tempo, novas alegrias para este novo tempo que Deus tem te dado. Em nome de Jesus, vai embora todo impedimento e que você se abra para viver o que Deus tem para você. Entregue a sua vida a Cristo. Diga, você que nunca fez essa oração: entrego a Ti, Senhor, a minha vida, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados até aqui, em nome de Jesus. Pai, estendemos a oração por todo aquele que nós temos orado, seja ele o Valdir, a recuperação da irmã Neide Chible, cada um dos nossos queridos, Pai, que nós temos orado, que nós temos, meu Pai, apresentado ao Senhor, a vida de cada um, Pai. Deus, aquela criança, Pai, o Bernardinho, o aluninho da Ingrid, Deus, o Enzo, Pai, o Pedrinho, Senhor, Deus, a Rose, o Yuri, Senhor, pessoas, vidas, Pai, queremos cobrir de oração, queremos pedir, Pai, visita com cura, com milagre, com resposta e com a obra completa. O Senhor sabe o que faz.
Deus, nós te louvamos e nós te engrandecemos. Obrigada pela tua fidelidade, por ter alcançado essas vidas que me ouvem agora. E assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que crê, diga amém também. Querido, é uma alegria. Eu quero encerrar agora este momento que o Senhor nos preparou. Permitindo Ele, estaremos de volta para meditar na palavra de Deus e sermos mais abençoados, estarmos mais juntinhos dele. Amém, querido? Deus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus.